Bem-vindo a mais um episódio do Business Edu Podcast. Hoje o tema do nosso episódio é gamificação na educação corporativa e acadêmica. Essa ferramenta tecnológica tem como objetivo aumentar o engajamento do estudante, assim como tornar o aprendizado mais inclusivo. Para conhecermos mais sobre esse tema, hoje temos conosco o professor Ed Júnior, doutorando em computação aplicada, mestre em ensino de linguagens e seus códigos. Ele possui graduação em sistemas de informação, licenciatura em computação e especialização em tecnologias na educação. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase em sistemas de computação, na educação profissionalizante e superior, voltada para a área de tecnologia da informação e pesquisas em inovação, criatividade e metodologias de aprendizagem. Ed, por favor, explique para os nossos colegas o conceito e aplicabilidade e contexto no qual a gamificação pode ser aplicada. Bom, então eu quero agradecer, Fábio, pelo convite e dizer que é uma satisfação enorme poder contribuir um pouco com essa temática. É uma temática que eu sou assim apaixonado, né? Vim estudando de uma forma mais aprofundada de uns tempos para cá. E aí, para começar, né, quero enfatizar aqui a questão dos jogos sempre estarem presentes aí na nossa vida, né? Desde a nossa infância até, enfim, o decorrer de toda a nossa trajetória, né? Então, quem nunca, né, teve aí a oportunidade de aprender, de se divertir, né, de se treinar, né, ali em determinados aspectos, né, sobre determinadas técnicas, fazendo uso de jogos, né? Então, a gente já percebeu que eles sempre fizeram parte aí da nossa vida, né? Então, através deles, nós podemos realizar a imersão para cenários de grandes desafios, né? Criamos e também aprimoramos as estratégias, superamos cada fase para assim atingirmos a meta, que é vencer, né? É óbvio que a gente olha para todo o processo e a gente compreende, né, como que esse processo evolutivo de aprendizado pode chegar aí nessa meta, né, que é o vencer. Agora, uma coisa importante é a gente pensar o seguinte: imagine só se existisse uma técnica que trouxesse os elementos dos jogos, né, para a vida real. Será que isso seria possível? Será que isso existe? Existe, né? E se chama aí gamificação, né, ou gamification em inglês, né? Então, é uma tendência emergente nos dias atuais em vários setores, né? Então, a gente percebe aplicabilidade em gestão organizacional, negócios, varejo, treinamentos em serviços, também saúde, política e também a educação, né? Que aí é algo que eu posso falar com mais autonomia, né? Que é, enfim, é com que eu trabalho hoje, enfim, né? Sou professor, tenho uma edtech, e a gente vem buscando maneiras, né, de potencializar aí o processo de ensino-aprendizagem com a gamificação. Então, na educação, a gamificação é um instrumento eficaz aí para promover mudanças construtivas na atitude dos alunos, né, em relação à aprendizagem, também estimulando essa aprendizagem, e também dos professores, né, que vão ter aí a oportunidade de trabalhar com uma dinâmica para potencializar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, fazendo um resumo aí do conceito desse termo, né, de gamificação, nada mais é que trazer todos os elementos, né, a mecânica dos jogos em contextos de não jogos.
ou seja, em um ambiente real, né, nossa vida real. E também pode ser aí denominado como um evento de experiência de jogo, no caso, para a pessoa que está fazendo, né, que está participando desse processo aí, pode ser denominado usuário. Então, como a gente percebeu aí, eu foquei na educação, mas ela é adotada aí em diversas situações, né, em diferentes situações, para diversos fins. Então, acabou que se tornou uma tendência nos dias de hoje para potencializar, né, para transformar inúmeros processos. Quais são os benefícios pretendidos com a aplicação da gamificação? Para promover coisas, né, elementares como o engajamento do cliente, né, para impulsionar uma marca, né, aspectos de aprendizagem que a gente viu, né, treinamento, enfim, desempenho dos funcionários, enfim, é um jeito de ressignificar a nossa rotina, os nossos objetivos e olharmos para eles aí com um olhar diferente. Essa capacidade de fortalecer o engajamento, né, de apoiar a inovação e também a mudança de comportamento dos usuários, hoje se torna aí o principal motivo do grande interesse das pessoas que buscam conhecer um pouco mais sobre a gamificação, né? Se a gente for olhar, hoje em dia, na sociedade contemporânea aí, a maioria dos serviços são gamificados. Então, às vezes a gente está usando um aplicativo, a gente participa de uma dinâmica, né, dentro de um workshop ali, e aí às vezes a gente nem percebe, mas esses processos estão gamificados, né? Então, essa aplicabilidade dela hoje é real e valiosa. É óbvio que mais adiante eu vou reforçar isso também, mas de antemão eu já digo aqui, né, o planejamento para essa geração da gamificação é muito importante, né, porque se ela for trabalhada, né, de uma forma equivocada, né, como vamos aplicar ela aqui porque ela vai solucionar problemas, ela vai solucionar qualquer problema que nós tenhamos dentro aqui da organização, né, da instituição, enfim. Então, o planejamento é essencial. Como vou fazer agora uma comparação, né? Vamos utilizar, né, que isso acontecia muito no passado, vamos utilizar o laboratório de informática para modernizar o processo de ensino. E às vezes a maneira como a qual esse laboratório ele era utilizado era como um mero transmissor de informações, né, que não se gerava um conhecimento ali. Então era tão tradicional quanto a transcrição ali de um texto para uma lousa, por exemplo, né, dentro de uma sala de aula. Então esse processo ele precisa ser trabalhado de forma cautelosa, né, para que não gere aí um processo prejudicial para a proposta ali que ela está sendo aplicada. Em relação aos benefícios, né, hoje a gente sabe os inúmeros benefícios que os jogos podem trazer aí. Então, desde os aspectos cognitivos, para melhorar a atenção, foco, tempo de reação, até os fatores motivacionais para reforçar ali uma teoria, por exemplo, de uma inteligência incremental, né, passando também pelas questões emocionais, né? Então, trabalham muito com as questões dos estímulos, dos fatores ali de estados de humor, controle das emoções e também aspectos sociais, né, de interação, de integração. Quando a gente joga, por exemplo, nós temos a chance ali de desenvolvermos soft skills em grupo, individual, e aí trazem, né, uma série de elementos, né, tornando a aprendizagem ali visível, a questão da liberdade de falhar e tentar de novo, que no mundo real, dependendo da situação ali, né, vamos pegar aqui num caso aí, né, da tua área que é vendas, né, às vezes testar certas técnicas, certas aplicações ali podem levar a prejuízos financeiros, por exemplo. E já dependendo aqui de um cenário, né, de simulação ou como que você vai aprimorar essa gamificação, você vai deixar ali para a equipe
essa questão da liberdade de falhar e de tentar de novo. Com a gamificação, isso é possível. Também a resolução dos problemas, né, de forma colaborativa. Você tem ali os estímulos individuais, mas você pode trabalhar de forma colaborativa, né? O feedback também hoje, que é um fator muito importante dentro de uma sala de aula ou trabalhando como equipe de vendas. E aí ele vai aumentar o comprometimento com esse processo de aprendizagem. Muito interessante, obrigado pelos seus pontos. A utilização da gamificação também permite a coleta e análise de dados de desempenho dos alunos e dos elementos da aprendizagem que trazem um maior engajamento. Você pode falar um pouco mais sobre esse tema, por favor? Então há um equívoco por parte das pessoas acharem que, ok, a gamificação ela trabalha ali com uma tríade de pontos, de medalhas, de quadros de classificação, mas ela vai muito além disso. Então vamos pegar aqui dentro de uma sala de aula. Quando você promove uma competição entre os alunos, um dos elementos ali que você vai utilizar é um quadro de classificação. Ok, os alunos que ficaram no pódio ali, né, significa que superaram os desafios, conseguiram aprender os conceitos, mas e os que ficaram lá embaixo? Ficou por último, os que ficaram por último ali? Quais são as estratégias que você vai adotar? Quais foram as dificuldades que esses alunos tiveram? E aí você pode trazer isso também para o cenário, de vendas. Como que ele pode aprimorar isso? E aí a gamificação ela entra para permitir com que você, enquanto um líder, enquanto um gestor, enquanto um professor, consiga coletar esses dados e posteriormente fazer uma análise deles, justamente para compreender aí o desempenho dos alunos e também de quais são os elementos da aprendizagem desse processo que trazem um maior engajamento. Você pode nos indicar alguns exemplos de como aplicar a gamificação? Esse exemplo, quanto mais prático, melhor, Ed. Dentro de uma sala de aula, óbvio que a gente falou ali para aumentar a motivação, comprometimento com a aprendizagem, diminuir a indisciplina. Então eu poderia criar uma simulação ali, né? Não é à toa que a juventude gosta muito do RPG, né? Onde você vai trazer os personagens, criar cenários, você vai lançar os desafios. Para cada desafio superado vai ter uma pontuação, vai ter um feedback imediato. Isso vai depender de acordo, né, qual é a minha disciplina, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando e como é que eu posso enquadrar isso para dentro dessa proposta. Na educação tem inúmeros exemplos. Um que eu gosto de sempre fazer nas aulas de algoritmos e lógica de programação é pedir para que um dos alunos, né, se tornem voluntários ali para se tornar o computador. Então naquele momento ele se torna o computador e a sala, no caso a turma, se tornam, né, os programadores, uma equipe de programação. Então eles sabem que a máquina ela executa essas instruções, né, dadas aí pelos programadores, por exemplo, com os algoritmos, e aí a turma ela tem a missão de fazer com que, por exemplo, aquele computador execute uma tarefa específica, né? Aí às vezes eu crio uma situação ali de que o computador, por exemplo, ele vai ter que chegar ali na barrinha de cereal e descascar a barrinha de cereal e depois jogar ali no lixo. E aí a turma vai executando instrução por instrução dessa dinâmica, né, e conforme acontece alguma divergência, alguma instrução errada, né, a turma perde ali pontos. Né? Então eles vão trabalhando em equipe, né, eu consigo, enquanto professor, visualizar, né, se essa aplicabilidade ficou clara para eles do que são os algoritmos, né, e aí no final eles têm ali esse quadro, né, de quantos pontos que a turma conseguiu ali alcançar. Né, e eu coloco uma meta. Vocês podem errar tantas instruções aqui, então analisem com cautela. Né? Tenham um pensamento analítico. Né? Mas dentro aí de outras, né, estratégias, poderia ser usado em ambientes empresariais, né, para motivar funcionários, né? Também dentro de marketing, engajamento do público-alvo, né? Também para desafios de impacto social, para trazer ali a participação
de mais pessoas e, enfim, tudo isso usando, né, esses elementos de níveis, rankings, sistema de recompensa ali trazendo medalhas, crachás. Então eu, por exemplo, gosto muito de usar o App Fitness, né, da Apple ali, que todo dia eu tenho desafio. O Apple Watch está fazendo isso o tempo inteiro, né? Ó, você ainda não cumpriu essa sua missão aqui, é ficar tanto tempo em pé, né, fazendo exercício. Então aí no final, lá no final de semana eu recebo medalha. Então para mim isso é muito importante, isso me estimula, né? Mas se eu fosse trazer um exemplo em específico para vendas, o planejamento ele é fundamental. Então por que você está aplicando? A meta é só o engajamento para obter lucro? Então é necessário a partir disso definir quais serão as regras, as metas, gestores, né, os líderes, toda a parte de gestão de pessoas trabalhem aí de forma em conjunta para definir como que vai ficar, no caso, a estrutura desse processo gamificado. Até porque cada processo hoje de vendas, educacional, ele traz ali suas particularidades, né? Então conhecer todo o processo, todas as pessoas que farão parte desse processo é importante, até porque cada elemento desse, né, no caso aí, tem uma motivação diferente. Então, às vezes você fala, todo mundo joga o mesmo estilo de jogo? Não. Então, às vezes o cara que está jogando, que gosta de jogar banco imobiliário, gosta de trabalhar com recompensa. O outro gosta mais de um jogo, vamos pegar aqui, né, que tem um certo cenário de ação, porque ele quer um negócio mais agitado, né? O outro já é mais de se concentrar, né? de usar estratégias, né? Então conhecer, entender que, né, que essa dinâmica ela pode ser aplicada ali de acordo com cada situação, ela é fundamental também. As missões que a sua equipe vai encarar, quais indicadores os envolvidos no processo de venda aí precisam alcançar, né, para obterem aí premiações, mais pontos, né, e aí tomar cuidado com a questão das frustrações. Como que você vai trabalhar com essa frustração, né, para não deixar ali integrantes da equipe desanimados, né, os que não conseguirem alcançar. Então tudo isso vai depender ali, né, desse processo de análise. De alguma diferença para a aplicação da gamificação na educação corporativa? Se sim, quais são as diferenças? Fábio, essas diferenças, na verdade, é o que eu falei agora há pouco com a questão do cenário, né? De qual é a realidade. É óbvio que os elementos que você vai usar para gamificar, o problema, quem são os jogadores, né? O que faz parte do mundo da gamificação, as atividades, a jornada, tudo isso faz parte, né, do aplicar a gamificação. Mas aí é óbvio que cada segmento, por exemplo, na educação corporativa, ela traz particularidades, né, de educação corporativa. E aí vai muito da análise, né, da pessoa que vai aplicar isso para, por exemplo, entender como que isso pode ser inserido da melhor forma nesse processo da educação corporativa. Hoje se eu percebo uma certa situação de desmotivação dentro de qualquer cenário, eu posso aplicar técnicas de gamificação nele. Então, se eu desenvolvi uma linguagem aqui que eu vejo que ela tem potencialidade, que ela traz eficácia para um processo, mas as pessoas não usam ela por algum motivo. Você pode pensar, pegar todos esses elementos, trazer essa linguagem que até então está sendo deixada de lado para esse processo e entender o porquê que ela vem sendo deixada de lado. O contexto, né? Esses elementos, eles são sempre iguais. Tem que ter desafio, tem que ter análise ali, quais são as missões, né? Vai ter que ter o ranking, elevação de nível, sistema de recompensa, tá? Então tudo isso são elementos da gamificação. Mas aí é entender quais são as particularidades de onde eu vou aplicar isso. A educação corporativa, ela traz essas particularidades. Então eu preciso conhecer muito bem de educação corporativa para, inclusive, entender como é que essas técnicas elas vão ser aplicadas ali dentro dela.
no caso, todos esses elementos da gamificação. O engajamento das pessoas, o comprometimento com o resultado, a questão elevar os resultados, superação de resultados, também tornar um ambiente mais dinâmico, porque muita gente também pensa assim, ok, mas é um ambiente de business, não pode ter diversão? Pode, inclusive a gamificação vai proporcionar isso, levando em conta essa diversão e um processo mais prazeroso aí, um ambiente, também um clima de competição saudável, essa autocompetição, a visão dos próximos passos para entender quais são as estratégias que eu vou adotar mais adiante, para tomada de decisões. E aí tudo aquilo que a gente falou lá atrás é fundamental, incorporar as narrativas, questão da promoção da competição ali, os ciclos rápidos de feedback também, então isso é muito valioso hoje em dia. Ed, vamos falar um pouco de uma aplicação mais prática aqui. Eu, como gestor de vendas, como posso utilizar a gamificação para vender mais ao mesmo tempo em que aumento o engajamento do meu time? Você tem algum estudo de caso para exemplificar essa prática? É o seguinte, para a questão das vendas, eu poderia trazer para você aqui, Fábio, mas como que eu consigo imaginar essa questão da equipe, o nível, a meta, quais são as dificuldades, para poder fazer a realização dessas vendas, de repente pensar em algo aí. Hoje nós temos inteligência artificial que está cada vez mais presente nos processos. De repente pensar em algo integrado com o cliente também, gerando ali resultados e posteriormente fazendo a análise como que esse produto pode atender essa demanda em específica. E questão de um exemplo, hoje sistemas gamificados, que o pessoal acabou implantando aí por conta do home office para poder acompanhar esses times, sistemas aí que são utilizados para poder acompanhar todo o processo e de forma gamificada, gerando ali avatares, o time conseguindo visualizar quem são as pessoas que estão vendendo mais, por exemplo, para quem essas pessoas estão vendendo, e aí seria esse um dos exemplos, que podem ser aplicados aí ao mesmo tempo para aumentar o engajamento do time e, no caso, promover aí as vendas, promover as vendas, enfim. Ed, muito obrigado pela sua participação e contribuições. O papo foi muito legal e interessante. Nós chegamos ao fim. Entendo que trata-se de uma adaptação ao novo perfil dos colaboradores e dos alunos. Agradeço a oportunidade, deixo um forte abraço e me coloco aí à disposição dos ouvintes para maiores esclarecimentos. Forte abraço. Confira o nosso canal no YouTube, New Business Edu, e vejo você no próximo episódio. Até logo e obrigado pela audiência.